Primeiro, boa noite. É sempre uma alegria ter o privilégio de compartilhar aquilo que Deus tem colocado no meu coração. Mesmo que eu fique bastante nervosa, é como esmurrar minha carne para que o Evangelho seja pregado. Tá aqui em cima é um pouco disso. E essa semana eu estava mais nervosa do que hoje. E aí eu estava ali orando, meditando, pedindo a calma e a paz do Senhor no meu coração e o que Deus queria que eu falasse, mas colocando diante dele toda essa minha ansiedade e esse meu nervosismo de estar aqui hoje. E Deus falou algo ao meu coração que foi aquele abraço de Deus, assim, que o Espírito Santo faz com a gente. Deus falou comigo sobre Maria, quando Maria estava ali carregando algo que Deus deu para ela, o Verbo encarnado. Com certeza Maria tinha as suas inseguranças, tinha as suas incertezas de menina, mas ela não deixou que nada disso abafasse, apagasse a alegria daquele momento, daquele privilégio. E ali Deus falou comigo: Estela, tu tem as tuas incertezas, tu tem as tuas inseguranças, mas não deixa que nada disso apague a alegria que é o privilégio de compartilhar aquilo que eu te dei. E diante disso eu só pude fazer como Maria: Senhor, minha alma engrandece ao Senhor e meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele tem feito coisas poderosas em nosso meio. Amém? Amém. Então, como o pastor Timóteo falou, vamos dar início ao tema do mês, que é o conselho de Paulo a Timóteo. Antes disso, deixa eu fazer uma pergunta. Vocês são jovens e foram escolhidos porque são fortes. Eu sei que tem muitas meninas e rapazes também que fazem academia. Eu não enxergo muito bem daqui de cima, que a luz é forte, mas levanta a mão aí quem é que faz academia, só para eu ter uma... Mais alto, mais alto. Olha aí, pastor Timóteo, o que tu acha? 50%? 30%? De repente, depois de hoje, melhora um pouco. Vamos ver. Só para descontrair um pouquinho, que eu estou achando vocês muito nervosos. Vamos lá, então, ao texto de 1 Timóteo 4:16, que é o nosso tema do mês. Cuide de você mesmo e da doutrina. Continue nesses deveres, porque fazendo assim você salvará tanto a si mesmo como aos que o ouvem. Um pouco antes, nesse mesmo capítulo, ali na metade do versículo 7, versículo 8, diz assim, ó. Paulo dando os conselhos para Timóteo, diz assim: Ô Timóteo, exercite-se pessoalmente na piedade, pois o exercício físico tem algum valor, mas a piedade tem valor para tudo, porque tem a promessa de vida que agora é e da que há de vir. E na versão da mensagem, diz assim: exercite-se diariamente em Deus. Por favor, nada de flacidez espiritual. Exercitar-se numa academia é útil, mas a vida disciplinada em Deus é mais proveitosa e deixa você em forma hoje e sempre. O termo exercício físico, ele vem da palavra ginásia. Quem é da área de educação física já deve ter estudado isso. Significa treinamento, capacitação. E aí eu quero pensar juntos com vocês. Eu vou ousar, não vou dizer a maioria, eu vou dizer todos. Todos os médicos hoje em dia falam, afirmam, o mundo inteiro tem aí N estudos dizendo da importância do exercício físico. O quanto o exercício físico é importante. Que a gente precisa fazer exercício físico para todas as áreas da nossa saúde, muscular, articulações, até mesmo depressão e tudo. Os médicos receitam exercício físico para tudo. Todos os médicos. Se tu vai numa consulta,
Se tu assiste um vídeo no YouTube, no Instagram, eles estão sempre falando da importância do exercício físico. E eu fui uma sedentária a vida toda, daquelas de carteirinha. Tinha assim até aquele orgulhinho de dizer, não, eu não faço, eu sou sedentária. E meu esposo é super do esporte, sempre foi. Aí imagina um cara que é super do esporte, que tem uma habilidade para todos os esportes, casado com uma sedentária. Ele vivia inculcando em mim, vai fazer alguma coisa, te mexe, vai fazer alguma coisa. Eu pensava, não, é confortável assim, para quê? Deixa eu aqui sentada na minha poltrona, lendo meu livro. Mas ele sempre ali, tu tem que fazer alguma coisa. Com a pandemia, então, ele ainda mais. Tu precisa te mexer, tu precisa fazer alguma coisa. Vai fazer uma aula de alguma coisa, faz alguma coisa. De tanto ele insistir, e muito mais em obediência do que por vontade própria, eu fui. Mas eu fui dizendo assim para ele, eu vou ir. Mas eu vou até filmar, para tu ver que eu não levo jeito pro negócio. Tu mesmo vai dizer assim para mim, não vai mais, deixa, não paga esse mico. Eu fui acreditando realmente que isso ia acontecer. Mas, para minha surpresa, eu gostei. Eu gostei e aí eu me interessei. Até que é legal. Só que o que eu vi, que tinha muita gente com dor aqui, dor ali. Mal cheguei e já vi, né? E o que eu estou fazendo? Estou arranjando sarna para me coçar. Estava lá, sentada, lendo, estava tudo certo. Vou começar a fazer esporte, vai começar a me dar dor. Então eu, uma mulher sábia, marquei uma médica. Fui lá na doutora Luísa fazer um check-up. Vamos fazer um check-up. E aí, de fato, antes de ver qualquer exame, antes de qualquer coisa, elas começam com aquelas perguntas, anamnese, né? Isso e aquilo, e vem aquela pergunta. Tu faz exercício físico? Pois é, estou começando agora. Aí pergunta vai, pergunta vem. Ela me perguntou, e teu histórico familiar? Algum histórico, avós, pais, tios, alguma coisa importante, alguma doença importante? Não. Minha mãe tem osteoporose, tem um irmão do meu pai que também tem osteoporose. Eu não fazia ideia do que estava vindo pela frente quando eu falei isso. Ela se ajeitou na cadeira, pegou aquele bloquinho dela, me olhou bem no olho assim e disse assim: a tua mãe tem osteoporose, o irmão do teu pai tem osteoporose e tu não faz exercício físico. Pois é, não. O que uma coisa tem a ver com a outra, né? E daí ela pegou o bloquinho e escreveu assim para mim naquele dia: é prescrição médica para ti, exercício físico e vitamina D, até que a morte as separem. E aí foi naquele dia que eu tive aquilo que o pastor Timóteo explicou semana passada da metanoia, aquela virada de chave, aquela mudança de mente. Foi ali que entrou na minha cabeça. Que então, talvez, eu estava deixando de lado uma coisa que era importante para mim. A minha oração, gente, é que assim como Deus usou aquela médica, naquela noite, para me fazer entender, naquela tarde, para me fazer entender a importância da atividade física e do exercício físico para a minha vida, que Deus, na sua misericórdia e graça, possa estar me usando nessa noite, para que vocês entendam qual é a responsabilidade de vocês perante Deus. Que Deus cause nessa noite uma metanoia, uma virada de chave na mente de cada um de vocês. Amém? Então vamos lá. De acordo com os médicos, há N estudos que comprovam isso, mundialmente falando, do Iapoque ao Chuí, que o exercício físico é muito importante. Ele não é só importante, ele é muito importante. Entretanto,
de acordo com a Bíblia. A gente leu. Que o exercício espiritual, ele supera em muito o exercício físico. O grau de importância é muito maior. A importância do exercício físico não é diminuída. Ele é importante. Só que comparado com o exercício espiritual, o exercício espiritual é muito mais importante. Tem um versículo, tem uma versão que diz, né? O exercício físico para pouco é proveitoso. Era até a minha desculpa, muitas vezes, quando eu não queria fazer exercício. Para pouco é proveitoso. Para pouco ele é proveitoso, se comparado ao exercício espiritual. Ele é muito importante. Mas se a gente comparar com o espiritual, e aí a gente vê o mundo inteiro dando um valor de importância, a gente não está tirando essa importância. É realmente importante. Evita mortes, evita doenças sérias. Só que o espiritual supera em muito. É muito mais importante. Vocês estão entendendo? Amém? Essa semana eu estava lendo um livro do Spurgeon, fazer um parênteses, lembrei um recado do Spurgeon para vocês. E ele disse assim, no livro: toda pregação é ajudada com o aleluia e o glória a Deus da igreja. Então, por favor, esse recado é para vocês. Aleluia e glória a Deus, amém. Bora. Cuida de ti mesmo. Fala daquilo que é tua responsabilidade. Daquilo que ninguém vai fazer por ti. Crescer em maturidade. Se tornar responsável por ti mesmo. Teus amigos da igreja não vão fazer isso por ti. Teus pais não vão fazer isso por ti. O professor, o pastor não vai fazer isso por ti. É tua responsabilidade. Tu é a tua maior responsabilidade. Sabe por quê? Porque o versículo continua assim, porque fazendo assim, você salvará tanto a si mesmo, como aos que o ouvem. Só que como aos que o ouvem, como aos que convivem contigo, vem depois. Primeiro é a ti mesmo. Sabe o avião? O que a comissária fala? Se a máscara cair, coloca primeiro em ti, depois ajuda o coleguinha. É isso. A gente tem que ter condições de ajudar quem está do nosso lado, mas para isso, primeiro tem que cuidar de mim. Primeiro eu tenho que estar bem. Agora eu quero dar uma explicação bem clara para vocês, para a gente poder continuar. Nós não vivemos para nós mesmos, mas nós precisamos ter condições para ajudar os outros. Vamos separar aqui a nossa salvação desse lado de cá. As nossas obras desse lado de cá. Nós não somos salvos pelas nossas obras. Uma coisa, outra coisa. Como o pastor Timóteo disse na semana passada, uma vez que o Espírito Santo habita em nós, nós passamos a fazer as obras que agradam a Deus. Fomos salvos, o Espírito Santo habita em nós, nós fazemos as obras que agradam a Deus. Mas nós somos salvos pela fé. A salvação é pela fé. O viver santo, as obras são um fruto da fé. O pecado na vida do crente é acidente. O crente não planeja o pecado. O cristão não planeja o pecado. Amanhã de tarde, quando eu for lá naquele lugar, aí eu vou. Não. O cristão não planeja o pecado. O pecado na vida do cristão é um tropeço, é um escorregão. Sabe aquele tropeço que tu levanta? Ai, que vergonha, não acredito que eu caí bem aqui. Cuidar, agora não posso mais cair, não posso. É isso que é o pecado na vida do crente. É um
um escorregão, que a gente luta para não acontecer de novo. 1 Timóteo 4,12. Vamos começar com os exercícios espirituais agora. 1 Timóteo 4,12 diz assim. Vou dar uma resumidinha aqui. Seja um exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. 5 exercícios de isometria. Seja exemplo. Seja exemplo na palavra, na conduta, no amor, na fé e na pureza. Como é que eu vou fazer esse exercício? Como é que eu vou ser exemplo? Treinando, te esforçando para ser um exemplo na tua conduta, no teu amor, na tua fé, na tua pureza. Os exercícios que nós fazemos importam, e do que nós nos alimentamos também importa. Isso faz a gente ser ou não ser exemplo na nossa conduta. Todos os dias nós nos alimentamos de algo. E nutricionistas, médicos, especialistas falam que para a gente alcançar um bom hábito alimentar, ter uma boa alimentação, ter êxito nisso, a gente precisa se organizar. Tem que organizar a dieta, tem que organizar a tua semana, tu tem que saber aonde tu vai comer, o que tu vai comer, tu tem que te organizar. E assim é também a nossa vida espiritual. A gente tem que se organizar, organizar para ter tempo com Deus, organizar para buscar a Deus. Que hora que eu vou fazer isso? Porque senão, se a gente vai vivendo assim, a la louca, como se diz, quando a gente vê, a gente está comendo uma besteira para matar aquela fome da nossa alma, aquele desejo. A gente está se alimentando de coisas sem um valor nutricional bom para nós. Pelo contrário, com baixíssimo qualidade nutricional. As redes sociais podem ser bem utilizadas, mas elas também podem ser um perigo. Quando elas atuam como um péssimo alimento, quando não são um péssimo alimento, elas podem ser uma distração desnecessária para a nossa vida. Quem me conhece sabe que há algum tempo já eu pratico isso assim de sair, né? Saio 2 dias do Instagram, saio 4 dias, saio 10 dias, já fiquei até mais de 6 meses sem acessar o Instagram. Sempre que eu vejo que está demais, eu recuo. Às vezes eu posto um negócio e já saio. Tipo, falei e saí correndo, né? Postei, já deleto o aplicativo, fico sem acessar. O terror dos algoritmos. Porque, sem querer, a gente acaba gastando tempo com coisa inútil. Quando a gente vê, a gente está ali. Meia hora, 40 minutos, fazendo nada. Agora eu estou com o hábito de selecionar. Tem um tempo que eu vou fazer isso. Aquela hora eu vou mexer. Especifiquei um tempo. E deu. E saiu daquela hora, não mexo mais. Colocar limites. Porque ficar ali é cômodo, né? A gente fica ali assim. A gente tem que colocar limites para essas coisas na nossa vida. Esmurrar aquilo que a gente gosta. Aquilo que é legalzinho. Às vezes a gente está demandando tempo que é da pessoa que está do nosso lado. Dos nossos amigos, a gente está ali rindo e olhando outras coisas. Falando com alguém que não está aqui, que está longe, tem alguém do teu lado. Ou mesmo deixando de conhecer pessoas, de ser bênção na vida de pessoas, sem interesse nenhum, simplesmente ser bênção. Às vezes tu pode estar numa farmácia, num supermercado, em qualquer lugar, tem um vovozinho, uma vovozinha ali perto, que tu pode dar um sorriso, que talvez aquela pessoa não tenha filhos, não tenha ninguém perto, e tu vai mudar o dia dela, mas tu está ali assim. E a pessoa está do teu lado, e tu perde a oportunidade de dar um sorriso, de dar um bom dia, de trazer uma alegria. Se Deus for nossa prioridade, nós acharemos tempo para Ele. Se Deus for nossa prioridade, nós acharemos tempo para Ele. Talvez aquela meia hora, 40 minutos, 1 hora que tu dispensa no celular. Jesus
Jesus, ele não negligenciou um tempo a sós com Deus. Sem os discípulos, isolado, em silêncio, ele e Deus. Se o próprio Cristo tinha esse tempo, por que nós achamos que nós não precisamos? A gente vai ver agora mais sobre exercícios espirituais. 1 Timóteo 2, 22. Mas é engraçado, né? Vou fazer um parênteses. As pessoas não vão ao colégio, à faculdade, a um curso, a uma mentoria, sem papel e caneta. Mas as pessoas vêm à igreja sem papel e caneta. Será que o que a gente aprende aqui não é muito mais importante da gente... não posso esquecer daquilo ali que foi falado. Eu tenho que lembrar disso aqui lá quarta-feira, lá durante a semana. Vou anotar para não esquecer. Será que as pessoas estão vindo na igreja para aprender, para crescer, ou só para ouvir? Estou saindo bem. Estou me sentindo bem. Fica o pensamento aí. 2 Timóteo 2, 22. Mais exercícios espirituais. Fuja das paixões da mocidade. Siga a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Evite discussões insensatas e absurdas, pois você sabe que elas só provocam brigas. O servo do Senhor não deve andar metido em brigas, mas deve ser brando para com todos, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem a Ele, com expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem a verdade, mas também o retorno à sensatez. O que são isso? O que é tudo isso que eu li? Exercício espiritual. A Bíblia está cheia deles. É só você ler e vai descobrir vários. Fuja, siga, evite, não anda metido em brigas, deve ser brando, apto para ensinar, paciente, disciplinando com mansidão, tendo expectativa, invocando o Senhor. Quando eu chego na academia de manhã, eu recebo já na entrada ali uma lista de exercícios que eu tenho que fazer naquele dia. Eu tenho que fazer. Eu tenho que fazer porque é aquilo ali que vai gerar musculatura. E se eu não fizer, eu não ganho musculatura. Eu tenho que fazer e ninguém pode fazer por mim. Tem que ser eu que tenho que fazer. Por que isso é tão óbvio na academia? E por que não é óbvio com os exercícios espirituais? Nós somos servos de Deus. Amém? Essa palavra foi a Timóteo, mas também é para nós. Nós não vivemos para nós mesmos, mas a maneira que vivemos pode aproximar as pessoas de Deus ou afastar elas dele. No capítulo seguinte, Paulo diz que toda a Escritura é inspirada por Deus para nos ensinar e fazer que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado. Fala de ser e de fazer. Ser perfeito e perfeitamente habilitado para fazer. O batismo não é um passe de mágicas. Levantou, está transformado. Não. Muito se fala da graça barata e a graça preciosa. A graça barata é o perdão sem arrependimento, é o batismo sem disciplina, a ceia sem confissão. Mas é a graça preciosa. A graça preciosa é aquele evangelho que a gente precisa buscar. É aquele dom pelo qual a gente precisa orar. E é a porta que a gente precisa bater. Amém? O trabalhar de Deus em nós requer uma resposta nossa. Deus age primeiro. Mas a gente tem que responder à iniciativa de Deus.
Ele espera de nós uma resposta. Paulo compara a caminhada cristã com a corrida de um atleta. Agora que vai ficar bom. Abre comigo 1 Coríntios 9, 23. Agora está todo mundo anotando, tiraram caneta lá de dentro da bolsa, está uma loucura. Primeira Coríntios 9, 23. Tudo faço por causa do Evangelho, para ser também participante dele. Vocês não sabem que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Corram de tal maneira que ganhem o prêmio. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. E quando Paulo está falando disso, não era uma coroa de ouro. Lembrem da coroa que era. Aquela coroa de louros, de folhas, que rapidamente se perdia. Nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo eu pregado a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Nossa decisão é desistir de qualquer coisa que nos desvie da mensagem de Cristo. Nós suportamos tudo para não criarmos qualquer obstáculo para o Evangelho de Cristo. Para que um atleta participe de uma competição de minutos, como um nadador, antes ele precisa treinar por horas por anos. Por uma competição de minutos. Um nadador profissional, olha esse dado aqui, ele nada em média 5 a 6 horas por dia para uma competição de minutos. Por quê? Para que ele tenha certeza que ele treinou todos os músculos que ele vai utilizar naquele momento. Para que ele não seja pego de surpresa, para que ele não pule na piscina e se dê conta, meu Deus, eu não treinei o suficiente. Eu não vou bem, eu não vou nada bem. Um jogador de futebol, Copa do Mundo, quando precisa dar uma pernada, falta o fôlego. Ai, não chegou a tempo na bola, perdeu o time, mas não vinha treinando, teve uma semana só na algazarra. Paulo compara a vida cristã com a vida do atleta que se prepara para a prova. Para isso, ele muda a alimentação dele, ele dorme o tempo necessário que precisa dormir, ele se restringe a muitos eventos sociais que outros podem ir, porque ele sabe que a prova que ele está se preparando está chegando e ele precisa estar bem, ele precisa estar preparado, ele quer ser bem-sucedido, ele aprende técnicas, ele desenvolve habilidades que ele não tinha. Num mundo que engana e vende uma falsa liberdade, Paulo nos orienta a nos autonegarmos, a esmurrarmos a nossa carne, a não fazer tudo o que nós temos vontade, a abrir mão dos nossos direitos. Não faz sentido tu entrar numa corrida se tu não vai dar tudo de si. Entra para ganhar, entra para vencer. Que a gente viva o presente como quem vai herdar o eterno, amém? Corram de forma que alcancem. Significa que não basta a gente comparecer na linha de largada. É importante, é necessário. Mas comparecer na linha de largada não assegura o prêmio. A largada é tornar-se cristão, é necessário, é importante, é o básico. Mas não é o suficiente, porque o correr é a caminhada, é perseverar na fé. O Evangelho demandará que vocês abram a mão de alguns direitos e liberdades.
mesmo que isso pareça um difícil treinamento. Essa disciplina é que levará o Evangelho adiante na sua própria vida e na vida dos outros. Vai tirar distrações que te deixam, que impedem o Evangelho de tomar o teu coração, que deixam o desenvolver da tua salvação lento, porque tu está distraído. Já viu a pessoa dirigindo, olhando o celular? Ela dirige devagar, ela está distraída, está prestando atenção em outra coisa. Quando a gente está distraído na caminhada, a gente não desenvolve a salvação como a gente deveria desenvolver. Essa abstinência a algumas coisas, o deixar de lado algumas coisas, não é um fim nela mesma. E eu não estou falando só de pecado, mas até mesmo de coisas legítimas, de coisas boas, mas que nos atrapalhariam na corrida. E isso difere muito de uma pessoa para outra. O que pode atrapalhar um, pode não atrapalhar o outro. O que distrai um, pode não distrair o outro. O que é perigo para um, pode não ser perigo para o outro. Mas atenção, não é possível correr para 2 alvos diferentes. Para 2 alvos ao mesmo tempo. Daqui a pouco tu já não sabe mais para onde tu está correndo. Tu já está golpeando o ar. Já não corre mais com a seriedade de quem sabe qual é o seu alvo. O teu estilo de vida já não se diferencia mais dos teus colegas da faculdade. Há momentos de concentração antes da prova. E para os cristãos também há momentos de prova. Sabe aquele, por que na hora H eu explodo? Por que eu não consigo vencer? Por que quando eu mais preciso eu não consigo? Está faltando treino. Está faltando fazer o que precisa ser feito antes da prova. Está faltando disciplina. Paulo fala que o atleta, ele tem um treinamento rigoroso. Nós também precisamos ter. Quando ele diz a Timóteo, ocupa-te destas coisas, ele se refere a todas as ordens anteriores que ele deu, que depois vocês vão ficar de tema de casa e vão ler. Dedicar-se inteiramente a essas coisas requer um constante esforço. O que deve impressionar as pessoas é o nosso desenvolver cristão. Vigie a si mesmo. Seja rigoroso consigo mesmo. E isso não trará apenas benefício para ti, mas para os que convivem contigo. Com isso, tu não vai apenas estar desenvolvendo a tua salvação, mas ajudando outros a desenvolver a salvação deles. Vai estar fazendo bem para os outros também. Nós precisamos de um alvo. A gente não luta como quem esmurra o ar. A gente tem que ter um alvo. Eu sei onde eu quero chegar. Eu sei que eu não quero mais explodir. Eu sei que eu quero ser melhor para os meus filhos, para o meu esposo. Eu não quero explodir quando eu estou com pressa, quando eu estou com fome. Eu quero então falar mansa, igual a Dona Paula. Eu quero amá-los. Eu não quero descontar nos meus filhos algo que deu errado no meu dia. Eu quero conseguir lidar com as minhas emoções nos momentos estressantes. Os músculos que eu uso para carregar uma caixa de leite, não uma, né? Uma daquelas grandes. Garrafas de água. Eles foram treinados antes, lá na academia. Ou para levantar um filho do chão, às vezes eles se machucam, eu tenho que pegar eles, e eles já não estão assim tão levinhos. Às vezes vai ter que levantar um amigo na caminhada. Tu vai estar forte para isso? Essa força, ela é construída no treinamento antes da prova. Por isso, quando a prova vier, o cristão vai encontrar esses músculos espirituais bem exercitados. Mas para que isso aconteça, ele tem que ter sido disciplinado.
senão ele vai acabar caindo. E esse é o ponto da preocupação de Paulo com ele mesmo. Ele diz, para que depois de eu ter pregado a outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Toda a conduta de Paulo era determinada pelo Evangelho. Para Paulo não bastava apenas pregar o Evangelho, tinha que viver o Evangelho. E como viver? Eu preciso orar mais, eu preciso buscar mais, eu preciso me esforçar muito mais, porque eu sei que a prova vem. Filipenses diz que ele cantava na cadeia depois de ter as costas açoitadas. Certamente essa força não surgiu na cadeia, mas em outros momentos que Paulo buscava o Senhor. E ele fala sobre desenvolver a salvação. A salvação nada mais é que a saúde da igreja. Nós somos o corpo de Cristo. E ele repete sobre não correr em vão. Ele fala para fazermos tudo sem murmuração, sem queixas, sem contendas uns com os outros, para que nos tornemos irrepreensíveis no meio de uma geração pervertida. Que nós sejamos como luzeiros. Na hora da prova, Paulo encontrou a musculatura desenvolvida. Eu esmurro meu corpo. Eu não deixo que as minhas paixões falem mais alto. Eu gosto muito de chocolate. Fica a dica aí, presente. Qualquer hora, não precisa esperar meu aniversário. Chocolate é sempre bem-vindo. Mas eu abandono o chocolate se eu sei que eu tenho à minha frente uma situação de ansiedade. Se eu sei que eu vou ter que pregar na sexta-feira, eu não como chocolate. Mas por quê? Porque eu não quero colocar a minha ansiedade no chocolate. A minha ansiedade, ela tem um lugar certo. Ela tem que ir para Deus. Eu já estou acabando. 1 Pedro 5, 7 diz assim: lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. Mais exercícios. Quem não está sóbrio não consegue ter clareza da situação, enxerga tudo embaçado, não consegue estar vigilante, não consegue ter atenção. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe. Ó a disciplina, ó o músculo fazendo diferença. Resistam-lhe firmes na fé, certo de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Sem mimimi. Vocês não são coitadinhos. Tem uma galera ao redor do mundo sofrendo as mesmas coisas que vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco na academia, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês, tonificar os músculos de vocês. Vamos ficar em pé. A Bíblia diz em Tiago 1 que o inconstante não deve esperar receber coisa alguma do Senhor. Sabe aquele que começa a academia e para, começa o devocional e para? Que como Paulo, nós possamos dizer: eu combati o bom combate, eu completei a carreira e eu guardei a fé. Eu vou deixar claro uma coisa para não ficar dúvidas. Efésios 2:8. Lembrando de novo, a salvação e as obras. Porque pela graça vocês são salvos mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras,
as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. A salvação tem ação completa. Puxa da memória aí o dia que tu foi salvo. Lá no passado, aquele dia. A salvação já aconteceu. Tu já foi salvo no passado, mas ela tem efeito no presente e ela vai seguir até o futuro. As nossas obras as nossas obras são frutos da salvação e não a causa dela. Elas não vêm antes. As obras para daí eu poder ser salvo para... Não. Nós fomos salvos. E essas obras são fruto disso. São a causa dela. Não fiquem com dúvidas quanto a isso. Qualquer dúvida a esse respeito, o pastor Timóteo tira no final. Mas salvação é um dom de Deus. E as obras foi aquilo que Deus criou para que andássemos nela. 1 Timóteo 4,15. O versículo antes desse que Paulo diz a Timóteo: cuida de ti mesmo. O versículo antes diz assim, medita estas coisas e dedique-se a elas, para que o teu progresso seja visto por todos. Não é a tua conclusão, não é o teu final, não é o teu fim, mas o teu progresso seja visto. Existe uma relação entre exercício físico e exercício espiritual. Se eu decido jejuar, exercício espiritual, o meu corpo, meu estômago grita dizendo que está com fome, físico. Se eu decido me disciplinar para levantar cedo, para orar, exercício espiritual, eu sou tomada por um sono absurdo, que me faz querer ficar mais tempo na cama, físico. Seu corpo obedece você ou seu corpo manda em você? Se você vive de acordo com os desejos do seu corpo, você avança pouco na fé, avança pouco na vida espiritual. Esmurrar o meu corpo é sujeitar ele a um caminho que ele não gosta. Detesto ir para academia, mas eu vou, porque isso faz bem. Quantas vezes estacionei o carro lá na frente e disse: meu Deus do céu, tem misericórdia, não acredito que eu estou aqui de novo. Mas eu fui, esmurrando meu corpo, porque aquilo faz bem. Só que se aquilo é importante e faz bem, exercício físico, o exercício espiritual faz muito mais. Aquele que é chamado, aquele que se dispõe, ele treina, ele se capacita, ele se prepara, ele procura um técnico, um mentor, um treinador, um pastor, não apenas uma única vez, mas com uma constância, porque ele quer alcançar a vitória. O atleta passa por um treinamento físico por vezes desconfortável para alcançar o objetivo da vitória. Às vezes ele está com um problema num músculo e ele tem que fazer um tratamento, e mexer ali dói, até que seja curado vai doer, mas tem que mexer, baixa a tua cabeça. Segunda Timóteo 2,15 diz: procura apresentar-se a Deus aprovado, procura apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Sonda o teu coração agora. Pede para Deus sondar o teu coração. Aprovado é alguém que passa pela prova, não é alguém que não enfrenta provas, é alguém que passa pela prova e vence. Procura apresentar-te a Deus aprovado,
A palavra de Deus nos constrange, mas é para o nosso bem. Ela é como um espelho. Não sei se já aconteceu alguma vez contigo, mas comigo já, de tu te olhar num espelho na hora que tu está numa loja, num restaurante, tem aqueles pilares assim, e de repente tu vê que tu tá com uma coisa no dente. Ah, que constrangedor. Mas tanto o espelho, quanto a palavra de Deus, quanto a Bíblia, quando eles te revelam algo feio, sujo em ti, eles te dão a oportunidade de tu te consertar, de tu te limpar daquilo. Há 3 situações que a gente consegue tirar a sujeira do dente. Essa é a primeira, quando a gente, sem esperar, vê ali no espelho, sem querer. A segunda é quando um amigo misericordioso te fala: ah, tu tá com um negócio no dente, vai lá dar uma olhada. E a terceira é quando tu já tem o hábito de comer ou escovou o dente. Quando tu tem o hábito de procurar a Deus: Pai, eu errei, Pai, me limpa disso. Aí ninguém nem vê. Aí resolve antes, sem que ninguém percebesse. Assim, de cabeça baixa, avalia-te a ti mesmo agora. Aonde tu tem que ser mais disciplinado? Que áreas que Deus está falando contigo nessa noite? Tu conhece teu coração. Pede para Deus te mostrar aquilo que está ali, que tu não está vendo. Pai, em nome de Jesus, nós somos gratos, Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, Deus, pela tua graça, Senhor, que se manifestou Salvador a todos nós, Pai. Muito obrigada, Senhor. Deus, tu és um Deus santo, tu és um Deus maravilhoso, Pai. Nós chegamos diante de ti mais uma vez, Pai. Te pedimos, Deus, fala conosco nessa noite. O Espírito Santo nos mostra aquilo que não temos visto, Senhor. Nos revela, Deus, o mais íntimo, escondido do nosso coração, Senhor. Oh, Pai, perdoa-nos quando falhamos. Perdoa-nos, Deus, quando temos sido fracos. Quando nos mostramos fracos no dia da angústia, Senhor. Aumenta a nossa fé, Deus. Oh, Senhor, tem misericórdia, nos ajuda, Pai, a viver uma vida disciplinada em Ti, Senhor. Nos ajuda, Senhor, a desenvolver a nossa salvação, Pai, com temor e tremor, Senhor. Tua palavra diz, Deus, que é Tu quem efetua em nós tanto querer quanto realizar, Pai. Eu oro por essa juventude essa noite, Senhor. Oh, Deus, eu oro por essa geração de jovens, Pai. Eu clamo a Ti, te peço, Deus, efetua neles o Teu querer, o Teu realizar, Senhor. Desperta esses jovens, Pai, sacode esses jovens para uma vida contigo, Deus. Uma vida de intimidade, Deus, de te buscar mais, de te querer mais, Pai. Oh, Senhor, toma os corações essa noite, Senhor. Sopra o Teu Espírito, Senhor, sopra o Teu Espírito sobre nós essa noite, Pai. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a Sua glória e todo o Seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me
a tua oração essa noite. Que Ele cresça no teu coração, que Ele cresça no teu dia a dia, que Ele seja o centro de tudo. Abre mão dos teus direitos. Entrega para Ele agora todas as tuas razões, os teus direitos. Entrega a tua vida para Ele. Tudo é para Ele. Que nada seja obstáculo para o Evangelho de Cristo avançar. Nenhuma distração mais na tua vida. Entrega a tua mente para Ele. Mais de Ti, Jesus, mais de Ti, Pai. Revela esses jovens, derrama sobre eles, Pai. Mais da Tua vida, Senhor. Que eles entendam, Senhor. Que eles tenham a consciência da necessidade de Cristo na vida deles, Pai. Desperta eles, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Sabe que a vida ela é feita de relacionamentos. Estela é minha esposa e minha amiga. Meus filhos são filhos e amigos também. Nós temos amigos, vocês estão ao lado de amigos. E a gente, no cuidado uns com os outros, nós podemos de fato levantar um amigo, ou nós podemos colocar o amigo para baixo também. Nós temos, de acordo com a nossa consciência, como foi falado na sexta passada, a possibilidade de fazer uma coisa ou outra. A nossa consciência vai pesar para um lado ou para o outro, vai pesar ou vai nos confortar de acordo com a escolha que a gente fizer. Então tu tens amigos, tu tem namorado, uma namorada, tu tem uma esposa, um esposo do teu lado, e como ovelhas de um rebanho nós andamos juntas, ajudamos uns aos outros, nós nos fortalecemos. E que quando vier a tua cabeça, quando vier a tua mente a chance, a oportunidade de diminuir alguém, de colocar alguém para baixo, de ser ruim, ou porque tu não gostou de alguma coisa que ouviu e tal, que falaram, daqui a pouco tu nem tem certeza, não faça isso. Faça aquilo para o qual tu foste chamado por Deus. Deus nos chamou para boas obras, e boas obras são um fruto da nossa fé em Jesus Cristo. Então nós agimos de acordo com o amor que nós recebemos. Nós amamos porque fomos amados, nós perdoamos porque fomos perdoados. Assim nós cuidamos de nós mesmos e cuidamos uns dos outros também. Todos nós temos muito que aprender, todos nós estamos na caminhada, a caminhada vai até o final, até quando a morte nos separar desse mundo de corrupção. Mas vai até o final a caminhada e precisa ser exercitada. Nós precisamos nos alimentar espiritualmente, precisamos ser guiados por Deus. O exercício físico é importante, mas o exercício espiritual, a busca por Deus, a comunhão com Deus, ela é inigualável, porque ela é sobre vida eterna. O exercício físico vai nos trazer saúde e vida aqui nesse tempo aqui, mas esse tempo aqui ele é breve, ele é curto, ele vai passar. O exercício espiritual nos traz vida eterna, porque é sobre Jesus Cristo, nos leva a crer em Deus, nos leva à obra da cruz, nos leva a confiarmos em Deus e vivermos com base nessa obra. Dessa maneira, me alimentando da palavra de Deus, eu vou ser um marido melhor, vou ser um homem melhor, um pai melhor, um pastor melhor, um amigo melhor. Tudo que tiver à minha volta, tudo que tiver à minha mão, eu vou poder exercer de uma forma melhor. Longe da perfeição, muito longe da perfeição, mas sabendo por onde é o caminho. Eu acho que esse é um detalhe importante.
Deus nos ensina. A palavra de Deus abre os nossos olhos e a gente sabe por onde é o caminho dos relacionamentos. Nós sabemos por onde são os caminhos que levam a Deus, ou o caminho que leva a Deus, que é Jesus Cristo, e os outros caminhos que nos afastam de Deus, nos afastam das pessoas. O cérebro, embora não seja um músculo, ele atrofia se a gente não exercitar ele. Se vocês não lerem, se vocês não estudarem, se não praticarem esportes, exercícios físicos, o cérebro ele atrofia também. Cuide do teu corpo também. Cuide do templo do Espírito Santo. Não seja negligente com o que Deus te deu, com o presente que Deus te deu, o teu corpo. Aprenda a gostar de ti, sabendo que é um presente que Deus te deu, e por essa perspectiva então cuide do teu corpo, mas não esqueça nunca do teu coração, a tua mente em Deus, exercícios espirituais, a fé, o que de fato é para a vida eterna. Como diz ali em Gálatas, né? Se vocês semearem no terreno do Espírito, vocês colherão vida eterna. Se semearem no terreno da natureza humana, nos desejos de vocês, nas intenções ruins, vocês vão colher corrupção. Então eu te faço um convite, abraça quem está do teu lado, coloca a mão no ombro dessa pessoa que está contigo, e vamos cantar junto mais uma vez esse trecho. Que Ele cresça, que Deus cresça em nossas vidas, que Deus cresça no meio da nossa comunhão, que Ele cresça em nosso meio cada vez mais, e que isso seja um ponto importantíssimo na nossa caminhada, ou o ponto mais importante de todos, que a gente não vá se esquecer nunca mais, o ponto onde Deus nos resgatou e nos permitiu sermos amigos, pessoas melhores, aquele amigo que levanta um ao outro. Amém? Feche os teus olhos e abençoa essa pessoa que está contigo. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória e todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória e todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Glória a Deus, aplauda o Senhor.